palestras do Combeap. Hoje a gente vai trazer a palestra de bem-estar animal na ovinocaprinocultura, com a palestrante doutora Amélia Catiani. Ela é bacharelada em zootecnia pela Universidade Federal do Jequitinhonha, em Mucuri, em 2007, mestre pela mesma universidade em 2010, possui doutorado em nutrição de ruminantes pela Universidade do Estado de São Paulo, trabalhando com exigências nutricionais de caprinos, recebeu bolsa sanduíche pela CAPES para realizar o estágio de pós-graduação em Ohio State University. Calma que o negócio fechou. Atualmente é pesquisadora de pós-doutorado na University de New England, em New South Wales. Como fala? Desculpa. New South Wales. Nova Gales. Na Austrália. Gente, a gente pede para que todos mantenham o microfone e as câmeras desligadas durante a palestra. No final, a gente vai abrir para perguntas, mas você também pode já ir mandando no chat que eu vou anotando aqui qualquer coisa. Obrigada. Pode começar, Amélia. Obrigada, Júlia. Todo mundo consegue me ouvir? Quem não conseguir, levanta a mão. Acho que está certo. Eu vou apresentar agora. Muito obrigada pela apresentação, Júlia. Até parece, quando a gente discute uns treinos desses, parece que a gente fez muita coisa na vida, parece que a gente tá velho. Não sei se a Jaque tem essa mesma sensação. Claro que não. Né? Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Ah, não. Agora tá indo. Agora tá dando para enxergar. Tá piscando. Aí agora tá certinho. Vocês estão vendo a minha tela ou aqui tem as notas? O slide só. Tá. Porque senão vocês vão saber as minhas colinhas. Bom, gente, obrigada. Boa noite para vocês. Bom dia para mim, que é de manhã já, de amanhã, então eu estou no futuro. Muito obrigado, Jaque, por ter me apresentado o grupo e ter sugerido essa palestra. É sempre bom, né? Voltar e conversar em português. A gente sente muita falta. E usar o sotaque. Eu sou de Minas, como vocês podem perceber. Eu conheço a Jaqueline porque a gente fez graduação junto na UFVJM. Eu vou parar por aqui, porque, né, hoje a Jaqueline é professora, a gente não quer danificar nada. Então, como a Júlia falou, a gente vai falar um pouco sobre bem-estar animal na ovinocaprinocultura. Eu nunca uso doutora, eu não faço muito questão disso não, então vocês podem me chamar pelo nome. Eu sou gente, eu uso papel higiênico do mesmo jeito que vocês, espero. Então, pode ficar à vontade, tá, gente? Um pouquinho sobre mim, assim, mais em fotos, isso aí sou eu, menos de um ano. Então, a minha paixão por fazenda, por animais, começou bem cedo. Eu cresci numa fazenda pequenininha, lá em Diamantina, porque lá não tem muito solo, então não tem como ter muita fazenda. E a gente tinha alguns caprinos, uma vaca, essa coisa pequena, mas eu sempre gostei muito de animais, então eu fui fazer zootecnia. Fiz zootecnia pela Universidade dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, mestrado trabalhando com cordeiros, meu doutorado foi trabalhando com caprinos na Unesp, aí eu fiz parte do meu doutorado de Ohio State University, em Columbus, Ohio, nos Estados Unidos. Depois depois que eu formei, eu voltei para a Unesp, eu fiz alguns pós-doutorados na minha vida. Então, eu sou pesquisadora profissional. E hoje eu passei pela Unesp, passei pela Texas A&M, no Texas, e fui trabalhando com gado de corte, fui para a Flórida trabalhando com gado de leite, e aí surgiu a oportunidade de vir para a Universidade de New England, e eu vim. Hoje eu trabalho com
Ruminantes. Trabalho com ovinos, a gente trabalha um pouco com caprinos, que caprinos não é específico, não é expressivo aqui. Trabalho com bovinos, taurinos e zebuínos, então a gente trabalha com tudo. O meu emprego aqui, eu sou contratada para pesquisa somente, mas eu gosto muito de dar aula, é bom ficar perto de estudante, a gente se sente mais jovem. E eu dou aula, eu sou responsável, sou coordenadora da disciplina de produção de gado de corte, e eu dou aula também na produção de ovinos, certo? Então, esse sou eu. Agora eu vou trazer vocês comigo hoje, o meu caminho de casa. Esse é o meu caminho de casa para vir para o trabalho. É bem tranquilo aqui, é uma cidade muito pequenininha, 20 mil habitantes. Fica a 5 horas de Sydney, a 5 horas de Brisbane, que são cidades maiores. Tem toda a estrutura de uma cidade, tem hospital, tem tudo. E tem muita tranquilidade, que é muito gostoso. A gente está começando a entrar no outono, então as flores estão mudando. Essa aqui é a UNI. Como eu disse para vocês, graças a Deus, a gente está voltando com aulas presenciais. É um alívio. Os alunos são super animados para voltar. Então, esse é meu caminho da roça, todo dia, bem pertinho da minha casa. Só que aqui as coisas são meio longe, porque os quintais são grandes. O australiano gosta de muito espaço. E esse é o caminho que eu mais gosto, porque tem essas árvores, e quando você vai passando anos, você vê a mudança nas árvores, mudança nas cores. E, como eu falei, os estudantes estão voltando, então está super cheio. Quando a gente tem sorte, a gente vê uns cacatus, uns canguru, uns koalas, e que o pessoal respeita muito os animais. Por exemplo, aqui é crime, eu acho que no Brasil também mas aqui é sério. Tem várias cobras venenosas, mas é crime matar cobras venenosas. Se você acha uma cobra dentro do seu banheiro, você tem que chamar uma pessoa que é especializada para coletar esse animal e voltar ele para o habitat natural dele. Então, cobras, aranhas, a gente não mata, não. O que dá, a gente mata rato, mas o resto... Então, está em época de como é que chama? Os patos estão dando cria, então tem hora que você está andando aí, você tem que parar para os patinhos atravessar, então é muito pacato mesmo. Eu trabalho, o prédio que eu trabalho aqui na UNI, que é a Universidade da Nova Inglaterra, ele se chama Woolshed, que é galpão de tosquia. Então, eles pegaram um galpão de tosquia e fizeram escritórios. Então, é bem assim, a gente entra aqui, a gente já entra no clima da produção de ovinos, principalmente, mas a gente tem todas as espécies de ruminantes. O plano para hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é bem-estar animal. A gente vai falar por que a gente se importa com o bem-estar animal, por que é importante. E a gente vai falar como a gente mensura bem-estar animal, porque a gente tem que deixar o bem-estar animal, tirar o bem-estar animal de uma área de subjetividade e colocar em números, porque aí a gente pode montar um plano para melhorar esse bem-estar animal, certo? Eu vou focar na pesquisa que a gente desenvolve aqui. Eu não vou falar muito sobre dimensionamento de coxo, tem que ser, porque esses números tem muita gente muito melhor do que eu para falar sobre isso. Então, eu vou ficar na minha área, né? Afinal, eu sou uma nutricionista e eu trabalho com bem-estar animal, porque a gente tem que trabalhar com bem-estar animal, a gente tem que ver a produção como um todo. Então, vamos lá. Eu gosto muito dessa definição de bem-estar animal do Dr. Donald Broom, que é uma pessoa super animada, ele é da Universidade de Cambridge,
no Reino Unido. Ele visitou a gente uma vez lá na Unesp, uma pessoa super de bem com a vida. Ele diz que o bem-estar se refere ao estado do indivíduo, então tem muito a ver com o indivíduo, em relação ao seu ambiente, e tem que ser mensurado, porque a gente tem que tirar o bem-estar daquela área de subjetividade. E é uma coisa subjetiva, até para a gente. E o indivíduo, ele tem uma importância muito grande aí, porque igual eu estava conversando com a Jaque agora há pouco, antes da gente começar, o indivíduo aqui, no sistema de produção da Austrália, ele é muito importante. As pessoas, por aqui, a maioria dos empreendimentos rurais, serem de familiares, eles investem bastante na seleção de animais que são dóceis, que não são difíceis de manejar. Então, isso já adianta muito a questão do bem-estar animal. Por quê? Porque se o animal é mais dócil, ele é menos reativo, a chance dele se machucar ou machucar as pessoas, que é a família do cidadão aqui, é muito menor. Então, a gente não quer chegar ao ponto de machucar, a gente quer que o animal tenha um bem-estar ótimo, para que ele possa retornar para o produtor e para sua família o investimento que foi feito nesses animais. E com relação ao ambiente, essa interação, ela tem várias facetas, e a gente vai falar somente de algumas aqui. O que a gente não gosta de bem-estar animal, a gente não gosta de chegar ao ponto de medir bem-estar animal quando o animal está sofrendo, porque aí a vaca, a cabra ou a ovelha já foi para o brejo. A gente quer que o animal esteja feliz, porque animal feliz é mais fácil de manejar, mais rápido, e você gasta menos dinheiro com medicamentos, com manejo, e aqui a mão de obra é bem cara. Então, isso é muito interessante pensar no indivíduo e no ambiente e como eles se interagem. Como eu falei, isso aqui é uma foto que é muito comum a gente ver aqui, é o perfil do produtor rural aqui na Austrália. É um pessoal que usa bastante de tecnologia e geralmente é um empreendimento familiar, que está o pai e os filhos trabalhando juntos, e é por isso que é importante ter um animal que é compatível com esse ambiente. Como eu falei, o ambiente, ele influencia demais o bem-estar do animal, por exemplo, instalações, sistemas de ventilação, trocas de ar por segundos ou por minuto, o material de cama, se usa cama ou não, se o piso é ripado, a temperatura e as condições físico-químicas dessa cama, as condições externas. Então, tudo isso vai influenciar nas condições internas, e muitas vezes aqui a gente maneja os animais no pasto. Então, esse clima, ele tem muito efeito na economia. Por exemplo, esse ano foi um ano muito bom de chuvas, não teve queimadas, graças a Deus. Então, apesar de ter acontecido o Covid, os empreendimentos dos produtores rurais estão muito felizes aqui, porque houve crescimento em todas, na agropecuária como um todo, então está todo mundo muito feliz, o preço do gado e das ovelhas estão lá em cima, está todo mundo contente, e isso é bom para nós também, porque eles são os nossos principais clientes. Então, quando a gente vai falar do bem-estar, ou então, do que pode afetar esse bem-estar. A gente trabalha aqui com alguns fatores nesse bem-estar, por exemplo, restrição de espaço, tamanho de rebanho, tamanho de baia, quantos animais por baia, restrição de recursos, por exemplo, água, comida, ou espaço de coxo. As pessoas, a gente já começa com treinamento logo desde o início, antes da pessoa encostar no animal, que a gente não pode ter pessoas se machucando e animais se machucando.
e animais estressados, pessoas estressadas, então isso é no início, fotoperíodo, carga de calor e cama, a condição da cama físico-química. Então, são vários fatores que vão resultar em adaptação dos animais, porque isso vai acontecer de um dia quente, vai acontecer isso é inerente à indústria, vai acontecer, mas o que a gente visa é resolver o problema antes que o dano seja feito. E aí a gente vê quando acontece a falha ou o estresse, quando o animal sofre, porque ele, por algum motivo ou por alguns motivos, houve uma falha na adaptação desses animais. Mas a gente quer sempre que essa adaptação seja o mais rápido possível, o menos traumático possível. Por quê? Porque o bem-estar pobre que a gente fala, ele reduz a vida produtiva, ele reduz o crescimento, porque reduz o apetite do animal, afeta negativamente parâmetros reprodutivos, isso é muito claro, aumenta a suscetibilidade a doenças, ninguém quer isso por causa da imunossupressão, anomalias comportamentais, por exemplo, o animal começa a morder as correntes, ou então morder as estruturas, e estraga as estruturas e pode dar abscesso, e aí causar problemas maiores para esse animal. Isso tudo resulta em perda de dinheiro. Mas eu não queria pensar em bem-estar, assim, eu vou adotar um bem-estar animal bom, porque eu vou perder dinheiro. A gente adota um bem-estar, a gente respeita os animais aqui, porque é a coisa certa a se fazer. E a gente tem muitos benefícios quando a gente faz isso. Certinho? A gente não vai falar aqui nessa palestra sobre zona de conforto, zona de crítico. Não vamos falar sobre isso. Não vamos falar também sobre dimensionamento do coxo para o animal, para cada categoria. Isso, vocês têm pessoas ótimas para falar sobre isso. A gente vai falar aqui sobre o que a gente está entregando em termos de pesquisa para a indústria, que é relacionado com o bem-estar animal. Porque aqui, a indústria, eles são os nossos clientes. Aqui, o sistema na Austrália, ele é o seguinte, o produtor paga o imposto e ele tem voz na hora de escolher em que área vai ser pesquisado. E, ultimamente, está tendo muito isso de bem-estar, porque, principalmente, a indústria de transporte de animais vivos investe muito nisso para desmistificar que todo o transporte de animal vivo mata muito animal, tem um bem-estar ruim, e a gente quer sair dessa coisa. O bem-estar, ele não é medido por mortalidade, o bem-estar é medido com medidas de bem-estar. O animal que está explorando, está se sentindo à vontade para explorar, o animal que está saudável, tem uma aranha passando ali. Tomara que não seja das ruins, vai ser não. O animal tem que estar saudável, o animal tem que estar feliz. Não é conversa de bicho grilo. A Jaque me conhece, não tem esse negócio. Eu gosto da praticidade e de entregar para o produtor mesmo soluções. Esse é o nosso objetivo aqui. E aqui nós temos uma sala de tosquia. Quando é época de tosquiar aqui, uma pessoa dessa, ela ganha $3, se não me engano, por cada animal tosquiado. Eles fazem centenas de animais por dia. Então, se essa pessoa que está trabalhando não estiver bem, ou se esse animal for muito difícil de manejar, o que vai acontecer? Vai picotar o animal todo. Porque picotando o animal todo é porta de entrada para micro-organismos, dá oportunidade para esse animal ficar doente. Então, a gente não quer isso. Essas pessoas não querem isso, porque elas não querem ser conhecidas por serem pessoas que picotam os animais, mas elas querem ganhar o dinheiro delas. Então, tem muito uso de tecnologia, como vocês vão ver mais adiante. Aqui a gente mede o bem-estar animal
de formas objetivas. Quanto mais objetivo, melhor. A gente faz muitas medições na fisiologia do animal, por exemplo, apetite, crescimento. Isso indica muito se o animal está bem ou não, mas isso não é tudo. A gente também faz cortisol nas fezes, e a gente escolhe fazer nas fezes porque é menos traumático, e só o fato de você levar o animal para o tronco para tirar o sangue causa pico de cortisol. Então, muitas vezes não é um resultado representativo. E muita coisa de imunologia também. A gente faz a parte do comportamento também, que é a parte mais subjetiva disso tudo, e que a gente tenta tirar essa subjetividade para, igual eu falei, para ter uma estratégia, para ter um melhor bem-estar desses animais. A gente usa esse uso espacial, a gente usa acelerômetros para saber onde é que os animais estão andando mais, porque isso, hoje em dia, as fazendas aqui, elas fazem a adubação de acordo com o uso da terra. Então, isso é muito melhor, porque você não tem perda de fertilizante, não tem volatilização de fertilizante, que é ruim para o meio ambiente, e você vai lá pontualmente, coloca o fertilizante onde você precisa. Como ovinos e caprinos são animais gregários, a gente trabalha muito com sincronicidade desses animais. Por exemplo, um fica em pé, o outro tende a ficar em pé. Um está estressado, tende a estressar o coleguinha, e isso passa para frente. Então, a gente trabalha muito como medir isso para vir com estratégias de como melhorar isso. E também tempos em determinadas atividades, tempos etograma, como a gente fala, a gente faz muito isso também. Mas, antes de tudo, antes de encostar no animal aqui, a gente treina todos os nossos alunos e todos os nossos funcionários para saber lidar com o animal, saber manejar um animal, saber imobilizar um animal, saber tudo dos animais. É a primeira coisa que a gente faz. E antes disso, até, para poder tocar no animal, a gente tem que ter um número do comitê de ética, e o comitê de ética aqui é seríssimo. Aqui a gente acha que lidar com os animais é um privilégio. Se você fizer algum erro na sua pesquisa, ou lidando na lida dos animais, você pode perder esse direito. Aí você tem que fazer curso de reciclagem, igual de quando você perde sua licença. Então, isso é muito sério, e esse é o link para o comitê de ética, tem vários materiais, tem protocolos, como você tira sangue, como que tem que ser certinho, como que você imobiliza, como que é um ensaio de digestibilidade, tudo. Como você leva o animal para o tronco para vermifugar, como que faz a vermifugação, tudo isso. Então, antes de encostar no animal aqui, nossos estudantes, todo mundo passa por esse curso a gente chama Animal Handling, que é para saber respeitar o espaço do animal, mas fazer o trabalho que você tem que fazer com esse animal. Um trabalho que a gente fez um piloto aqui para ver o efeito do tamanho do rebanho no bem-estar desses animais. E a gente tinha rebanhos de 20 animais, rebanhos de 50 animais, rebanhos de 100 animais, sem limitação de espaço e sem limitação de recursos, de água ou alimento. Então, o mesmo espaço de coxo para esses animais. E aí, o que a gente faz para medir esse bem-estar desses animais, ou então identificar comportamentos que indicam que esses animais não estão bem? A gente gera um etograma, e aí a gente coloca lá, deitado. O animal está deitado. Aí tem várias posições que ele pode estar deitado. Olha essa criatura aqui. Parece estar morto. E a gente tem acesso em tempo real a essas câmeras. São câmeras que ficam gravando 24 horas, e a gente pode checar os animais toda hora. Então, isso é muito bom também, porque se tiver um problema, eu consigo lá resolver antes do animal sofrer. Porque a gente não quer que os animais sofram de jeito nenhum. Aí, o etograma, o animal em pé,
quando o animal está alerta, ele coloca a orelha para cima. Então, tem alguém para assistir todos esses vídeos. Um comportamento que mostra que eles estão estressados, eles estão estabelecendo a hierarquia, eles estão brigando, bebendo água, comendo. E aí, isso aqui é mais ou menos o resultado desse experimento. Eu tenho, é como se fosse um reloginho, eu tenho de 0 até 24 horas, de 23 horas, e aí, o tempo que o animal, se o animal está, qual a proporção dos animais que está em pé ou deitado. E aí, por que a gente precisava fazer isso? Porque a gente tinha que fazer uma série de experimentos depois e tinha que determinar qual o tamanho da nossa população numa determinada baia, que é representativo do que aconteceria numa fazenda comercial. Então, tem que ser aplicável, não pode ser pesquisa que você só para publicar. E aí a gente viu que não tem muita diferença para a proporção de animais que estão deitados ou em pé numa determinada hora do dia. Então, a partir daí, a gente pode usar 20 animais por baia, o que é muito animal. Porque baia, eu tenho que ter várias baias. A gente chegou à conclusão que o tamanho do rebanho não afeta o comportamento. Então, a gente ainda está analisando se naqueles outros comportamentos que acontecem com menor frequência, se tem efeito nisso, mas por hora a gente não conseguiu ter nada assim preocupante, o que é bom. Como eu disse, a gente marca todos os animais com uma tinta, e essa tinta tem que ser lavável, e é uma tinta que não pode irritar o animal, então a gente é uma tinta especial não é qualquer tinta. Tem que ser assim, porque senão o comitê de ética vem e tira o nosso privilégio de fazer pesquisa. A gente tem câmeras 24 horas por dia, e essa última figura aqui na direita, ela mostra os números, de vez em quando o número não fica perfeitinho, não, mas a gente consegue diferenciar os animais, e isso aqui é no celular, como a gente pode ver no celular, por exemplo, estou lá em casa, vou ver o que meus animais estão fazendo, se está tudo certo. Aí a gente pode ver isso é muito bom para monitorar o bem-estar dos animais e responder se tiver algum problema. Então, o que acontece? A gente viu que não tem, o tamanho do rebanho não tem um efeito na mensuração de comportamento, então a gente pode usar 20 animais, belezinha. Aí, desculpa, gente, não é corona. Porque se a gente tosse, a gente tem que fazer o teste, então, é só porque eu estou conversando demais. Mas vamos lá. A gente tem outras coisas para ver. As pessoas, a gente já treinou, já está tudo bem. Agora, a gente começou a fazer restrição de espaço, restrição de recursos, para ver como que o animal se adapta, ou como se o animal responde com indicadores de estresse a isso. Como eu falei, esse aqui a gente tem, a gente tem 24 horas de filmagem, tem acesso ao número dos animais. Isso aqui foi um dia que os animais, eles resolveram dar uma voltinha, né? Teve um coleguinha que pegou e abriu a porta para os outros. Vocês podem ver que o que está perto da porta abriu, aí o povo, vambora. Aí teve um último lá, falou assim, será se eu fico, será se eu vou? E foi. Então, a gente consegue ver isso e não precisa ter alguém, porque o que eu fazia antes no Brasil, tinha que ter alguém lá. E hoje não precisamos disso, porque a gente usa muita tecnologia para isso. Como que mostrando os números, né, a gente faz isso, e o que a gente faz com esse monte de gravação? A gente usa um software, aqui a gente usa o Observer XT, e pode ser o Boris, tem vários softwares para isso, e nesse software,
você monta o seu etograma, e aí você começa a assistir. Vocês estão escutando? Porque não era para escutar, não. A gente escuta só você. Ah, então tá bom. Aí você tem o hitograma, e aqui as observações, dá para você colocar as observações, e dá para a gente fazer o que a gente precisar com esse programa. E dá para colocar também comentários, descrição dos o que é um animal deitado, o que é um animal em pé. Aí, eu fiz uma coisa, vou passar para frente. Aí você começa a assistir os vídeos, você faz o upload do vídeo, começa a assistir, começa a marcar lá. O animal tal está fazendo isso agora. O animal tal está fazendo aquilo. Aí, esse programa, ele gera um Excel com isso que a gente pega e processa estatisticamente. Então, e a gente treina muito bem esses observadores para fazer isso. A gente vai ter números. Outra forma de fazer a mensuração do bem-estar ou de comportamento, a gente usa também acelerômetros que a gente desenvolve aqui. Por exemplo, esse animal, ele está com um acelerômetro, que vai medir quanto que ele está andando, é igual um Fitbit, igual um Garmin. Só que esse a gente desenvolve aqui, e uma coisa que é importante, não pode ser desconfortável para o animal. Então, vocês viram que tem vários tipos, e a gente sempre trabalha com 2 tipos de mensuração de bem-estar. Esses animais que têm os acelerômetros, eles são chamados de animais foco. E aí tem os animais que fazem parte do grupo, porque eles são animais gregários, sem esses outros animais, eles não expressariam um comportamento normal de um ovino. Isso aqui foi no último experimento do ano passado. Todo mundo está bem, não apresenta desconforto. A partir do momento que o animal apresenta desconforto com qualquer coisa que a gente está usando, a gente tem que tirar isso, porque o animal não é obrigado a sofrer por causa da nossa vontade de descobrir coisas. E toda vez que a gente manda para o comitê de ética, a gente tem que falar, o animal pode sofrer esse tipo de incômodo. Como que eu vou fazer para minimizar isso o máximo possível? E aí, você tem alguma coisa parecida com um perfil desses, e você tem como analisar isso estatisticamente também. Então, a gente está medindo. Aqui, nos caprinos a pasto, né? Esse aqui é um trabalho, a gente sempre tem 2 coisas, a câmera e os animais, eles têm acelerômetros nas orelhas e nos colares, tá vendo que tem 2 tipos de acelerômetros, porque a gente sempre está procurando uma melhor forma de medir com a mínima interferência que a gente puder. Eu vou mostrar para vocês como é que os nossos animais andam aqui. A gente tem que fazer tudo sem correria, por isso que ter uma pessoa que gosta de trabalhar com os ovinos e caprinos é muito importante. Eles são animais extremamente peculiares. Então, esse é o tipo de andar que a gente espera. A gente quer que o animal ande, mas a gente não quer que o animal corra, porque o animal pode se machucar e ele vai estressar quando ele corre. Um outro videozinho aqui, que eu fiz numa fazenda, aqui fazenda comercial. Eles usam muito cachorros aqui, e o cachorro, para ser bom, ele não pode latir, porque as ovelhas não gostam, elas ficam muito estressadas quando eles latem. Esse aqui são os 2, e um cachorro ensina o outro. Tomara que vocês vejam o vídeo. Mas eles vão lá, e eles ajudam o produtor, que geralmente está lá trabalhando só ele, uma pessoa para fazer o trabalho. Então, foi lá buscar as ovelhas, viu que a ovelha ficou
exaltada, você viu que o cachorro parou. Isso é um cachorro muito bom para lidar. Não latiu em nenhum momento. Então, quando a ovelha movimenta, ele dá um espaço para a ovelha. E é assim que a gente trabalha também. A gente recompensa a ovelha com espaço quando ela faz o que a gente quer. E assim a gente consegue manejar com o mínimo de estresse possível para os animais e para a gente. E bem rapidinho. Outros experimentos que a gente faz aqui é de como a densidade de animais afeta a cama, e isso vai afetar a produção de amônia, porque a amônia, ela é um gás muito nocivo para os animais e para a gente. Aqui, o limite de amônia é 20 ppm por, no máximo, 1 hora. Eu sei que no Brasil é 20 ppm por 7 horas. Ela pode trazer irritação nas vias aéreas, na gente e nos animais, irritação nas mucosas como um todo, e isso pode levar a problemas maiores de pneumonia e por aí vai. E como os animais estão nessa cama, a gente está fazendo experimentos, colocando isso aqui são câmaras respirométricas, então elas são caixas fechadas que têm os animais lá dentro, e a gente quer saber como que o número de animais afeta a cama e como isso tudo afeta o bem-estar do animal. Então, a gente faz mensuração a gente ausculta o animal para ver se teve algum problema de pulmão, a gente verifica mucosa e dá score. O primeiro aqui, ó, são os animais na maior densidade, que é o que a indústria pratica hoje. E embaixo são os animais na menor densidade, que é o que as pessoas do bem-estar animal acham ideal. Aqui embaixo tem 7 animais, lá em cima tem 12, 13. É por peso. Então, o que acontece aqui? A gente pode ver, do lado direito, os animais estão todos deitados, e do lado esquerdo, os animais estão em pé. Eles podem levantar e deitar, e tem espaço para todo mundo fazer isso. Isso é crucial para a indústria daqui. Isso passa 21 dias aqui na cama que a gente colocou de serragem. Geralmente a gente usa um substrato. Depois de 21 dias, a gente faz várias medidas, né? São, no total, 16 medidas nessa cama, para verificar propriedades físico-químicas, pH, amônia, e o tempo todo, esses 21 dias, a gente está medindo a amônia no ar. A gente tem sensores, mais de um sensor, porque medir a amônia é muito difícil. É um gás muito grudentudo. A gente tem 2 sensores rodando para isso, diferentes, que tem modos de ação diferentes, e a gente faz essas mensurações para ver como que a densidade afeta a cama e afeta a qualidade do ar, afetando os animais, e além disso, tem restrição de espaço e de recursos. Comida não é restrito, mas espaço no coxo é. Então, a gente está avaliando esses vídeos para ver os comportamentos agressivos dos animais nesse contexto aí. Outra coisa que é muito legal que a gente faz aqui, esse aqui são as postdocs aqui, a Danila, a Morena, e a loira é a Telissa. A Telissa é estudante, terminou o doutorado agora. Elas trabalham com cerca virtual. Elas estão segurando aí, são os colares. O que esses colares fazem? Eles ficam nos indivíduos-chave, que geralmente são os líderes do rebanho, e esses indivíduos, quando chega, não tem cerca física, tem só sensores, quando chega perto de onde seria a cerca, faz um barulhinho, e se o animal atravessa essa cerca, o animal recebe um choquinho, para falar assim, ó, você não pode, e aí? E aí fica dando choquinhos intermitentes até ele voltar para o lugar dele. Então, elas acharam que isso é bem menos estressante que cachorros latindo, e ele tem bastante potencial para os produtores, porque
Você não precisa colocar em todos os animais, elas estavam achando o mínimo número de animais que você pode colocar. Não precisa colocar cerca, então fica uma fazenda inteiriça. Você pode fazer manejo de pasto melhor e não gasta com cerca. Cerca é muito caro. Então, esses aqui são os nossos colegas, eles publicaram isso no final do ano passado, no Frontiers Veterinary Science. Se vocês quiserem dar uma olhada lá, é um trabalho muito interessante. E outra coisa que a gente trabalha muito aqui é sobre enriquecimento ambiental. Então, a gente coloca algumas coisas nas baias dos animais, a gente é obrigado a colocar isso de acordo com o comitê de ética, porque os animais ficam lá, eles ficam entediados, aí eles vão se machucar, vão morder ferro, vão morder corrente, isso não é saudável, e eles, ficando estressados, abaixa o imunológico baixa e causa todos aqueles problemas que a gente comentou. A gente não quer isso. Então, o que a gente faz? A gente sempre tem, vocês estão vendo o pneu aqui, ó, a gente pode usar esse pneu tanto para suplementação, e caprino adora isso para brincar eles brincam de balanço, é mó bonitinho. Então, aqui dá para ver melhor. Então, a gente sempre tem que ter pelo menos uma forma de experimento. Hoje eu estou começando um experimento. Tem que ter, a gente escolheu litro de leite vazio aqui, a gente coloca e o animal fica manipulando aquilo com a boca e a gente vê que ele fica mais calmo. O que eles adoram também, a gente pega a cabeça da vassoura, aquela vassoura comprida, e prende, aí eles ficam se coçando. Isso é muito importante quando eles estão trocando a pelagem de inverno, porque aqui tem inverno, às vezes neva, eles crescem a pelagem de inverno, e depois eles têm que jogar essa pelagem de inverno fora quando elas não precisam. E quando isso acontece, é igual a gente quando está com casca, coça. E aí, os animais ficam irritados. Para diminuir isso, quando eles estão trocando a pelagem de inverno, a gente coloca para cada um uma vassoura para eles coçarem. E sim, é super barato, pelo bem que faz isso para a pesquisa. E a gente não tem opção mesmo, a gente tem que fazer porque o animal é importante, o animal é o nosso parceiro, e a gente vê isso desse jeito mesmo. Então, a gente tem trabalhado com formas de mensurar o comportamento de forma objetiva, para poder inferir sobre o bem-estar, e também achar alternativas para melhorar esse ambiente para o animal se sentir melhor. Isso se traduz em melhor produção, melhor o manejo, ele se torna mais fácil. E assim, a gente gosta muito de usar a tecnologia com isso, porque com a tecnologia a gente não precisa de interferir tanto comparado quando a gente tem uma pessoa lá medindo tudo, anotando. Então, a gente usa muito tecnologia. Aqui tem muitos troncos que eles abrem as portas, automático, via controle remoto, então você não precisa passar perto do animal, ou na frente do animal para abrir porta, ou então para fazer a separação em lotes. E a gente está trabalhando hoje com aditivos alimentares, ou então manipular a dieta, e a dieta é muito importante nesse contexto, e também colocar aditivos na cama para diminuir a emissão de gases como um todo, não só amônia, mas gases de metano também. Então, esse é o nosso próximo experimento, e em abril a gente começa manipulando a temperatura, para ver como que a temperatura afeta o bem-estar e como que afeta a cama, e ver maneiras de melhorar o bem-estar do animal, mesmo quando a gente tem um dia quente, que a gente não tem controle sobre dias quentes ou dias frios, né? Isso aí é pré-determinado. Então, gente,
É isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenha sido produtivo. Esse aqui é o meu time, basicamente meu time, os estudantes de doutorado, e a gente não precisa de muita gente para trabalhar. Geralmente a gente trabalha de 3, de 2, e a gente rotaciona. Isso é muito bom porque a pessoa pode tomar conta da sua vida pessoal, porque quando a gente fala de bem-estar animal, a gente tem que pensar também no bem-estar da gente, porque se a gente estiver irritado, vai influenciar o bem-estar animal, vai machucar o animal, não é legal, não é ótimo. Então, é isso aí. Queria agradecer de novo, e a gente pode bater um papo se vocês tiverem alguma pergunta, beleza? Muito obrigada, Amélia. Foi muito interessante. E agora a gente vai abrir para perguntas. Quem tiver pergunta pode mandar no chat ou abrir o microfone e perguntar. Olha, Jana. Vamos, gente, fica tímido, não. Eu, como sou muito parecida, quase não conversei nada antes, vou conversar mais. Por favor. Com relação a esses brinquedos, né, que vocês usam, e eles são super simples, assim, são coisas super baratas, né, de serem utilizadas. Aqui a gente está caminhando para esse lado também, tem muita pesquisa com relação a isso. Mas, assim, na área de caprinos e ovinos, confesso que eu não tenho esse conhecimento, né? Mas vocês conseguem ver diferença na produtividade em si? Esses animais, eles são mais produtivos do que aqueles que não recebem esse tipo de distração? E, sim, eu não diria, eu acho que não dá para ver em ganho de peso, por exemplo. Eu acho que ganho de peso não é uma boa medida de bem-estar, mas dá para ver em porcentagem de indivíduos que fica doente, e quando fica doente, esses indivíduos, eles demoram menos para se recuperar. Entendi. Gente, é igual a gente. Os custos, assim, com a manutenção do rebanho, eles são relativamente menores quando são aplicados quando são dados esses brinquedos para eles, essas distrações. Exatamente, principalmente quando tem animal que está confinado. Porque quando o animal está no pasto, ele tem várias coisas. Tem cobra, correr atrás, ou corredir, tem canguru, tem muitos animais aqui, então eles têm várias distrações. Mas quando está confinado, a gente, igual eu falei, o comitê de ética aqui é obrigado a você colocar alguma coisa para eles brincarem. Tem que ter algum enriquecimento ambiental. Uhum. Uma coisa que o povo geralmente, quando fala de enriquecimento ambiental, eles falam daquelas bolas de yoga. A gente não usa isso aqui, porque os animais, eles ficam muito animados. Por exemplo, para bovinos, aquilo quebra-perna. Porque eles pisam na bola, escorrega e quebrou. Perdeu o animal. Então, e quando acontece de quebrar a perna, quebrar a perna, para bovino, é fim da vida. A gente tem que fazer o abate, não o abate, o sacrifício, o mais rápido possível. Eu não posso deixar esse animal sofrendo, tem que chamar o veterinário imediatamente. Esse veterinário tem que dar um jeito de diminuir a dor desse animal. Geralmente, a gente dá um anestésico e depois abate esse animal e descarta. Mas a pior coisa que pode acontecer é isso. Entendi. Então, tem que, além de fornecer, de ter esse enriquecimento ambiental, vocês também têm que tomar o cuidado com isso também, para não acontecer e prejudicar o rebanho. De ver o que você está inserindo, por isso que a gente faz as pesquisas, o que a gente está inserindo, o que os animais preferem, e a gente sabe que as ovelhas, elas são muito inteligentes, elas conseguem
memorizar até 50 rostos. Existe uma pesquisa que fala que elas conseguem memorizar até 50 rostos. Então, se chega aqui, quando chega o comitê de ética, a gente tem que ter animais quietos, animais que não ficam pulando para lá e para cá, que não demonstra medo, porque se o animal demonstrar medo, o comitê de ética vai falar, por que esse animal está assim? E isso aí a gente vai ter que explicar. E a gente trabalha isso no dia a dia, desde o dia 1, toda vez que a gente maneja o animal, a gente faz de um jeito que é uma coisa positiva para o animal. Porque se ele tiver uma experiência negativa no tronco, por exemplo, ou de pesagem, ele lembra isso. E aí ele vai lembrar seu rosto, ó, você me machucou, velho. Então, a gente está entendendo muito de animais. Muito mesmo. Bom, a Roberta mandou uma pergunta aqui no chat. Em relação aos animais em geral, tem uma visão sobre a Austrália, sobre o tamanho e sobre serem venenosos. Queria saber se é real. Eu nunca encontrei com uma cobra, não, mas por que encontra, eu não gosto mesmo. Elas são muito agressivas e muito venenosas. Aranha, a gente vê, tem a redback, que é como se fosse viúva negra, que é extremamente venenosa, que mata crianças e pessoas idosas. Para a gente não acontece nada. Eu já fui picada por uma, você só fica sabendo depois, porque ela é muito... ela é tímida, mas as aranhas são bem grandes também. Mas, geralmente, as aranhas grandes, elas não são venenosas, não. Mas elas mordem e machucam. Então, tem muito animal venenoso, mas, graças a Deus, trabalho em pasto e eu espero não ter que ver nenhum desses aí, porque não pode matar. Na roça, no Brasil, a gente vê uma cobra que fala, mata, aqui não pode. Se você matar, é tanta papelada que você tem que provar que você era a única opção. Então, existe isso, é real, mas acho que também no Brasil tem muitas coisas que perigosas. Aqui a gente não tem gatos grandes, felinos grandes, a gente tem onças, essas coisas. A gente tem cachorros do mato. E muito canguru. O canguru não faz muita coisa, né? Só a certas pessoas. Mas Então, confesso que voltei aqui agora, porque desde do momento que você falou assim, tem animais no pasto, canguru. Eu fiquei uns 30 segundos congelada na palavra canguru e rindo por dentro, porque canguru é um animal, para mim, que é engraçado. Mas eu não sei como que é a sua visão, assim, se esses animais atrapalham, ou se eles ajudam. Seria como se fosse uma ema para a gente aqui no pasto. Só que espécies diferentes, obviamente. Canguru, quando a população quando tem seca, por exemplo, que eles ficam lá longe, não interagem muito com a gente, é um problema, né? No ano passado, um dia desse aí, eu perdi um carro porque bateu no canguru, o canguru bateu nele. Então, acontece muito acidente, essas coisas assim, então, graças a Deus, foi só o carro. Mas, quando a população está controlada, eles ficam de boa. E o problema de canguru para o produtor rural, que depende do pasto, é que ele come o pasto, ele é herbívoro. Então, quando a população tá belezinha, tudo bem. Quando está descontrolado, eles abrem estação de caça que você pode matar, e aí você entrega a carcaça para o governo te paga para isso. Porque tem muito mesmo. Uhum. Tá, Amélia, eu tenho duas perguntas para você. Uma é de como você está vendo os produtores usando esse enriquecimento ambiental. Se tem visto eles usarem, ou é uma coisa que só está dentro do campo da pesquisa? Eles usam. Aqui a gente tem uma coisa que é escova de bobcat, aquela escova... Rotatória.
É, quando aquilo não dá mais para usar, muitos produtores pegam aquilo, principalmente em confinamento e gado de leite, e colocam lá para os animais se coçarem. Eles adoram mesmo. Outra coisa, nos navios, eles estão introduzindo isso também, porque é um período, por exemplo, 7 dias, até 21 dias no máximo, que o animal fica lá naquele ambiente confinado. Então, tem que ter enriquecimento ambiental, tem que ter coisas para eles se distrair. Então, eles estão. Semana passada, a veterinária que trabalha com os exportadores de gado e ovinos vivos veio aqui e ela estava super interessada em introduzir isso na indústria como um todo. Então, é uma coisa que eles cuidam muito bem dos animais aqui. Porque eles veem benefícios. Desculpa. Eu tinha falado que eram 2, vão ser 3 perguntas. A gente tem visto nas outras palestras o pessoal comentando que devido ao confinamento por causa da Covid, o pessoal tem se interessado mais para o bem-estar animal, porque o ser humano viu como que é estar confinado. Então, ele começou a preocupar com os animais que vivem em confinamento. Você também tem visto isso, uma maior preocupação depois dessa pandemia? Eu acho que não mudou muito. Essas pesquisas que a gente está fazendo, a gente começou elas antes da pandemia. Era uma coisa que o produtor já tinha interesse em saber. Aqui, eles são muito curiosos, muito curiosos. Então, se a gente falar assim, ó, seu animal vai ficar melhor e vai ter mais retorno se você colocar escova de bobcat, eles vão fazer, porque o retorno para a família, para o empreendimento, é muito bom. E eles têm muita consciência de crueldade animal aqui. É uma coisa muito séria. É uma coisa extremamente séria. Aqui, se você bater num canguru e ele não morrer, você tem que sacrificar ele, você não pode deixar ele sofrendo na estrada. Porque se o policial vê, ou se alguém vê isso e denunciar, e as pessoas denunciam mesmo, tem que denunciar, você é processado, porque é uma vida. Tá, você bateu, não foi sua culpa, não foi culpa do canguru, mas você tem que dar o cuidado, o devido cuidado. Então, eles são muito... australiano é muito bicho grilo, como a gente chamaria aí, mas é uma coisa que tem fundamento. É uma visão necessária já, né? E é gostoso, porque aí você trabalha com animais calmos e a equipe fica calma, os animais ficam calmos, o trabalho flui melhor. Tá, a última pergunta que eu tenho para você você falou de cerca virtual. Essa cerca virtual não impediria, tipo, do canguru acessar o pasto ou esse cachorro do mato acessar os animais? Não teria como fazer funcionar dessa forma? Eles têm feito isso. Eles têm um negócio que faz um barulhinho que só esses animais conseguem escutar. E eles ficam longe. Então, existe essa tecnologia também. Nas estradas, em muitas estradas, nas highways aqui, na autoestrada, tem muito disso. Para não ter acidente, justamente para isso. Ok, muito obrigada. Se alguém mais tiver alguma pergunta, pode estar mandando ou pode estar abrindo. Eu queria falar, vocês me ouvem? Jana, claro. Oi, Amélia. Parabéns pela palestra, Jaque. Que prazer estar assistindo uma palestra com discussão com vocês dois. Ô, Amélia, eu queria saber de você, você falou aí, citou aí sobre o comportamento social das pessoas aí e da aceitação dessas pessoas num manejo mais voltado para o bem-estar animal. Sabendo que você
conhecem a realidade brasileira. E a realidade daí, eu queria que você fizesse um paralelo para a gente, nos falasse como que nós estamos hoje em termos de bem-estar. É lógico que isso é bem mais discutido atualmente, mas como que você vê, se você traçar a sua realidade aí, comparar a sua realidade com a nossa em termos de bem-estar animal? A gente está caminhando? Como que a gente está, na sua visão? Então, Jana, eu sempre. Obrigada pela pergunta, é um prazer ver vocês aqui. Gente, eu só mandei meu e-mail, se alguém tiver uma pergunta depois, lembrar, quiser conversar, pode mandar e-mail aí para nós. Eu acho que o Brasil tem muito potencial. Mas eu também acho que o fato de que ser a família tomando conta dos animais que são deles, na maior parte das vezes, isso tem peso muito grande na decisão de adotar medidas para melhorar o bem-estar animal ou não. E outra coisa, aqui, se você não fizer o certo, que é respeitar o animal, não tem esse pensamento de não fazer o certo, sabe? É uma coisa muito natural você tratar o animal com respeito. Tá, você vai abater no final ou não, você vai usar o animal para o leite ou não, mas você tem que fazer isso com respeito. É igual o chefe da gente, a gente vende nossa força de trabalho, mas tem que ter um respeito ali. Eu vejo os meus animais muito como parceiros, e no final dos experimentos é sempre muito bom, que eles estão parecendo um boi de 600 quilos, está parecendo um cachorrinho. E aí, no Brasil, é muito diversificado, tem muitos lugares que as pessoas se preocupam muito com isso, se preocupam em ver relevância em fazer isso. Mas o que a gente vê no Brasil, eu estava trabalhando com o professor Matheus Paranhos, com os dados de confinamento, muitos dados, para mostrar para o confinador que, adotando medidas simples de bem-estar animal, ele teria retorno em mortalidade, morbidade, o que eu não gosto de falar de mortalidade e morbidade, mas quando você fala isso para um confinador, para um pecuarista, ele pega e fala assim, opa, um animal é muito caro, eu vou fazer isso porque é caro. Então, aí trabalha mais com, bem essa questão do monetário, a não ser quando você tem empresa familiar, porque você quer ver aquilo crescer, é muito diverso, é muito diferente. Aqui também existe essa diversidade, e eu também não andei muito por aqui, então eu fiquei só no estado da Nova Gales do Sul. E para baixo aqui, Vitória e Tasmânia. Mas eles respeitam muito os animais. Não existe essa questão de maltratar os animais. Por exemplo, para transporte, eu tenho que usar um caminhoneiro para transportar meus animais que entende do bem-estar animal. Por exemplo, se o caminhoneiro já vem com o negócio de choque, eu falo assim, você não pode usar isso aqui. E assim, não tem briga, não tem drama, é uma coisa super aceitável, a pessoa aceita e fala assim, não pode usar, não pode usar. Então, você demora mais para descarregar ou para carregar o boi, mas eu não quero um animal meu tendo o estresse daquele... Alguém já tomou choque daquele trem? Por acidente? É horrível, gente. Você acha que você vai morrer. Então, eu não quero que o meu animal passe por isso. Eu não quero que o animal que está sob a minha responsabilidade passe por isso. E essa parece ser o senso comum aqui. Na Unesp também tinha muito disso do bem-estar animal, do comitê de ética, então o comitê de ética ficava em cima, mas não tinha tantas visitas igual tem aqui, por exemplo. Tem auditoria, tem que estar tudo limpo, tem que estar tudo identificado, tem que ter o enriquecimento ambiental. Então, na Unesp, eu sempre fiz isso porque eu via que o animal, ele ficava sem o que fazer.
Eu fazia, mas não era uma coisa assim que era enforçada, que era obrigatório. Mas eu acho que tem potencial demais. Eu acho que é só entender que é o certo e pronto. É o certo, é o certo. Resumindo, aí já é orgânico, é uma coisa mais cultural, e aqui é mais assim no convencimento do retorno financeiro, né? É, Mas tomara que um é. dia a gente caminhe nesse sentido aí também. Obrigada, viu, Memé? De nada, obrigada, Jana. Mas, assim, não é todo mundo, não é generalizado. Aqui também tem exemplos ruins, e no Brasil também tem muitos exemplos muito bons. Então, a gente não pode generalizar. A gente vai caminhando. Gente, mais alguma pergunta? Bom, eu acho que não. Amélia, vou agradecer em nome do grupo, do núcleo, no meu nome, em meu nome também. Foi muito bom. A gente espera que a gente possa ter você mais vezes com a gente. Não, claro, toda hora. É sempre muito bom falar em português com sotaque. Terrinha. Lembrando que essa palestra fica gravada e ela vai ser colocada no nosso canal do YouTube, então ela vai ficar disponível para acesso quando quiser. Muito Tá. obrigada e boa noite a todos. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Obrigada mesmo. Muito Obrigada, obrigada, Amélia, pelo Júlia. seu tempo, sua disponibilidade, seu conhecimento que você passou aqui, né? Foi muito esclarecedor para a gente, né? A gente sabe que ovinos e caprinos não são tão comuns assim para a gente, sempre está ganhando um pouco mais de espaço, cada vez mais, mas a gente sabe que a cultura maior é para bovinos mesmo. Mas, assim, você esclareceu muita coisa mesmo para mim. E eu conversei com a Iraídes, dei uma palestra para ela falando sobre a ambiência no ano passado, e a gente lembrou algumas coisas, lembrou de você, que você sempre trabalhou com isso, que estava trabalhando com ambiência agora aí, e foi bem bacana isso, né? É muito bom e é importante a gente ver o crescimento daqueles que sempre estiveram próximos a gente, né? Então, meus parabéns, eu gostei bastante, agradeço muito você ter aceitado o nosso convite, né? E Capaz. espero, igual a Júlia falou, que outros aconteçam, né? Outros encontros aconteçam. Não, sem problema. Só a gente combinar. Obrigada, Jaque. Obrigada mesmo. É muito bom ver o pessoal mesmo. É sempre bom. Dá vontade, vamos reunir, mas como? Com que roupa, né? Só assim, né, para poder reunir agora. E mesmo se fosse sem pandemia, seria assim também, porque você só está ali na É, Austrália, logo ali. é. Beleza. Obrigada. Obrigada. Thank you. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Boa noite, gente. Amélia. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, Júlia. Obrigada, gente. Qualquer coisa, manda e-mail, tá? Estamos aqui. Certinho. Tchauzinho. Tchau.